Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Vamos lá, atividade número 1. Para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou uma tachinha. Vamos experimentar? Passo 1. Usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades, assim como está mostrando aqui na figura. Depois, faça o que se pede. Letra A. Fixe um canudinho e gire o outro menos de uma volta. Observe que foi determinada uma região entre eles. Essa região damos o nome de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e a cabeça do alfinete, ou a tachinha, representa o seu vértice. Você pode ver tudo isso que foi dito na letra A aqui nesta imagem. Eu também peguei 2 canudinhos virtuais e utilizei também uma tachinha virtual para ilustrar o que a letra A está pedindo. Dá só uma olhada. Os canudinhos são os lados do ângulo, essa tachinha é o vértice do ângulo e a região que surge com a abertura dos canudinhos é o que a gente chama de ângulo. Aí na sua casa você pode fazer isso sem ser virtualmente, se você tiver os materiais. Letra B. Faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Olha, aqui na letra B eu vou fazer o desenho usando os canudinhos e depois também vou te mostrar uma representação mais formal desse ângulo com outro desenho. Aqui estão os canudinhos e a tachinha ali juntando os canudinhos. Esse primeiro canudinho representa um dos lados desse ângulo e o outro canudinho é um outro lado do ângulo. A tachinha representa o vértice do ângulo. E como eu disse, essa região aqui que surge com a abertura dos canudinhos é de fato o que a gente chama de ângulo. E aqui nós temos uma representação desse ângulo, que eu decidi chamar de AOB, mas também pode ser BOA. Repare que eu marquei 3 pontos nos traços que eu fiz. O primeiro deles aqui é o vértice do ângulo, que é o ponto O. Os outros 2 pontos eu marquei nos lados do ângulo, foram os pontos A e B. E com isso eu posso chamar os lados desse ângulo de OA e OB, e veja que na indicação do nome que eu dei ao ângulo, que pode ser AOB ou BOA, a letra que representa o vértice aparece entre as outras 2 letras e ela tem um acento circunflexo, tá vendo? O vértice ele sempre vai ter essa indicação, seja qual for a letra que representa o vértice. Pode ser uma consoante e a gente vai lá colocar o acento circunflexo se essa consoante estiver indicando o vértice também. Agora no passo 2 nós vamos fazer alguns giros com os canudinhos para formar os ângulos que eles estão pedindo aqui em cada caso. A ideia é que você mantenha um canudinho fixo em uma mesma posição e gire apenas o outro canudinho. Assim você vai obter esses giros aqui. Eu vou começar sempre com os 2 canudinhos assim, olha, para cima. Um deles vai continuar fixo e eu vou girar o outro conforme as orientações que estão sendo dadas em cada caso. Na letra A gente vai precisar dar um giro de meia volta, o que corresponde a um giro de 180 graus. E a gente também chama ângulos de giros de meia volta de ângulos rasos. O desenho do ângulo será como esse aqui. Nós temos o ângulo CED ou DEC, tanto faz a ordem. Os lados vão ser EC e ED. Agora a letra B. De novo, a gente vai começar aqui com os 2 canudinhos fixos. E agora a gente precisa fazer um giro de uma volta inteira com o outro canudinho. Essa volta inteira corresponde a um giro de 360 graus. Só que quando o canudinho der uma volta inteira, ele vai parar exatamente no mesmo lugar em que ele estava antes. Você concorda? Então, o que está indicando para a gente que houve essa volta completa é essa seta aqui que mostra o giro. Aqui você vê o desenho de um ângulo de 360 graus, que é um giro completo, e esse ângulo a gente pode chamar ele de QPR ou RPQ. O vértice do ângulo é o ponto P, os lados são PQ e PR, e você vê que como tem essa indicação aqui embaixo, a gente pode ver um giro de 360 graus, então por isso os lados ficaram um sobre o outro.
Agora a letra C, o giro vai ser de 1/4 de volta. Um dos canudinhos vai ficar fixo e o outro vai girar 1/4 de volta, ou seja, 90 graus. Esse tipo de ângulo de 1/4 de volta a gente também chama de ângulo reto. Dando esse giro, o canudinho vai passar a ocupar essa posição aqui. Nós vamos ter esse formato. E o desenho que representa isso que foi feito com os canudinhos aqui está aqui ao lado. Nós temos aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que pode ser chamado de JKL ou LKJ, tanto faz a ordem. O vértice é o ponto K, e você vê aqui que existe uma indicação especial para o ângulo, tá percebendo? É esse quadradinho aqui com um ponto. Isso é a representação de um ângulo de 90 graus, de um ângulo reto. Alguns livros trazem só o quadradinho, sem o pontinho, mas como na apostila do PET apareceu o quadrado e o pontinho, a gente vai usar dessa forma. Agora a gente tem a letra D, que pede para que seja feito um giro de menos de 1/4 de volta. Os canudinhos começam juntos e então giramos apenas um deles. Aí o formato obtido vai ser esse aqui. O desenho para representar essa situação pode ser esse aqui. A gente tem o ângulo RST ou TSR, o vértice é o ponto S, e essa marquinha arredondada aqui próxima ao vértice indica para a gente que esse foi um giro menor do que 90 graus, de menos de 1/4 de uma volta. Agora na letra E a gente deve fazer um giro de mais de 1/4 de uma volta. Então começando com os canudinhos juntos, a gente vai girar apenas um deles mais do que 1/4 de volta, e aí o formato que a gente vai ter é esse aqui. Para representar essa situação, a gente pode fazer esse desenho. Nós temos aqui o ângulo GHI ou IHG, o vértice é o ponto H, e essa marca aqui arredondada próxima ao vértice indica para a gente que houve um giro aqui maior do que 1/4 de uma volta, maior do que 90 graus. E esse ângulo que é maior do que 1/4 de uma volta, ou seja, maior do que 90 graus, e menor do que meia volta, ou seja, menor do que 180 graus, a gente chama de ângulo obtuso. Agora a gente precisa comparar os ângulos desenhados nas letras D e E dizer qual deles é maior e explicar por quê. Eu acho que está claro que o ângulo desenhado na letra E é maior do que o ângulo desenhado na letra D, e isso acontece porque aqui a abertura entre os lados do ângulo é maior. Então, quanto maior a abertura, maior vai ser o ângulo. Quanto menor a abertura, menor é o ângulo. Questão número 2 agora. O ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 de volta chama-se ângulo reto. Indicamos o ângulo reto por esse símbolo aqui que eu já mostrei para vocês. Está vendo? Um quadradinho com um ponto no meio. Dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, mas você pode ter outros aí perto de você. Veja que a abertura desse computador nos dá a ideia de um ângulo reto. Os cantos de uma janela também formam ângulos retos. Quando o relógio de ponteiros marca 3 horas, a gente tem aqui um ângulo reto entre os ponteiros. Sobre os ângulos rasos, a gente tem aqui um ângulo desse tipo formado quando um relógio de ponteiros está marcando 6 horas. O ângulo formado aqui entre os ponteiros é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. A gente também tem um outro computador com uma abertura maior aqui. Nesse caso, essa abertura é a abertura de um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E na expressão corporal dessa bailarina, a gente também consegue ter a ideia de um ângulo raso por causa da abertura das pernas dela. Agora a questão número 3. Para nomear um ângulo é comum usarmos 3 de seus pontos, o vértice e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB e indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. E veja que no vértice do ângulo, a gente tem um acento circunflexo aqui, quando a gente faz a indicação do ângulo. A atividade é para identificar no ângulo acima o vértice e os lados. O vértice é o ponto O, por isso aqui no nome do ângulo, a gente tem esse circunflexo. Os lados vão ser OA e OB. Questão número 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. A gente viu isso lá na questão número 3. Esse símbolo circunflexo é usado para destacar o vértice. E eu já falei para vocês, mesmo que o vértice seja uma consoante, a letra usada para indicar o vértice seja uma consoante, a gente vai colocar ali sim um circunflexo em cima dessa consoante
para indicar que ela representa o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e 2 pontos de seus lados, conforme indicado na anotação. Então a ideia é que a gente faça desenhos aqui como o que foi feito lá na questão 3. Primeiro, o ângulo BAC. Olha só o desenho que eu fiz aqui. Vou marcar o ponto B, vou marcar o ponto C, que vão estar nos lados do ângulo, e vou marcar também o vértice A, porque aqui o circunflexo está no A, então o vértice tem que ser no ponto A. Esse ângulo ele também pode ser chamado de CAB, e como já disse, o vértice é o ponto A. Agora o ângulo POQ. Veja que O é o vértice. Então nós temos aqui esse ângulo desenhado, vou marcar ali nos lados o ponto P, e vou marcar também o ponto Q, e vou marcar agora o vértice, que é o ponto O. Esse, então, é o ângulo POQ ou QOP, tanto faz a ordem, e o vértice, como já estava indicado, é o ponto O. E agora o ângulo RET. Veja que o vértice aqui é o ponto E. Está aqui o ângulo desenhado, vou marcar o ponto R, vou marcar também o ponto T nos lados do ângulo e vou marcar o vértice agora, que é o ponto E. Veja que esse aqui é o ângulo RET ou TER e o vértice, como você já sabe, é o ponto E. Para concluir, vamos à questão 5, em que primeiramente a gente tem que escrever a notação de cada ângulo usando 3 de seus pontos, assim como foi feito no exercício anterior. Na letra A, nós temos o ângulo AOB ou BOA, e veja que o vértice, o ponto O, está entre as letras que representam os outros 2 pontos que estão nos lados do ângulo, e além disso tem um circunflexo aqui sobre a letra O, indicando que esse é o vértice. Da mesma forma, a gente tem aqui a letra B, a gente pode chamar esse ângulo de AOB ou BOA, o vértice é o ponto O, por isso tem o circunflexo, e a mesma coisa vai acontecer na letra C, porque as letras utilizadas foram as mesmas, ângulo AOB ou BOA, indicando aqui o vértice com esse acento circunflexo. Agora a gente vai ordenar esses ângulos do menor para o maior e precisamos responder a essa pergunta: o que determina a medida de um ângulo? Bom, o primeiro ângulo mede menos do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. O segundo ângulo mede mais do que 90 graus e mede menos do que 180 graus. Ele é chamado de ângulo obtuso. E o terceiro ângulo, embora o desenho não demonstre isso claramente, existe aqui a indicação de um ângulo reto, então vamos considerar que ele é um ângulo de 90 graus. Portanto, o menor ângulo é o ângulo agudo da letra A, depois vem o ângulo reto da letra C e, finalmente, vem o ângulo obtuso da letra B. E aí, respondendo à pergunta, o que determina a medida de um ângulo é a abertura dos lados desse ângulo. Quanto maior a abertura, maior será o ângulo. Quanto menor a abertura, menor será o ângulo. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET 2, semana 1 do 7º ano do Ensino Fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 2. Tchau, tchau!